Deus amado, todo-poderoso e querido, e santo, e justo, e fiel, e bondoso, e maravilhoso, e tremendo Senhor da glória, Senhor do universo, Senhor de cada grão de areia, de cada tiquinho de terra, de qualquer lugar deste mundo, o nosso Deus é o Senhor. Senhor dos continentes, Senhor dos mares, dos rios, Senhor das cidades, dos países, Senhor dos desertos, Senhor das florestas, Senhor da terra, Senhor dos jardins, Senhor de tudo. Senhor de cada ser vivo debaixo do sol. Isso, quando diz debaixo do sol, compreende todo o universo. Glórias a Ti. Bendito é o Senhor, Deus eterno e todo-poderoso, nosso juiz, amigo, nosso Salvador, aquele que nos mantém dia após dia, aquele que nos faz dormir e que nos faz acordar. Deus, único, verdadeiro, cheio, repleto, transbordando de amor por cada um de nós, pois enviou o seu próprio Filho para nos salvar. É a Ti, Senhor, que nós queremos nesta manhã adorar num culto em espírito e em verdade. Recebe-nos como adoradores do Senhor. Aceita-nos, apesar das nossas fraquezas, apesar das nossas mazelas. Aceita-nos, Senhor. Torna-nos dignos de adorá-lo. Livra-nos, Senhor, da mentira, dos mentirosos. Esta é a oração, este é o meu louvor a Ti, que eu deposito aos Teus pés, no santíssimo nome daquele que ressuscitou, Jesus, o Cristo. Amém. Amados irmãos, queridíssimas irmãs, vamos abrir a Bíblia hoje em Romanos, A gente vai ficar essa semana em Romanos, falando do amor de Deus, falando de coisas que a gente às vezes imagina que sabe, mas sempre é bom lembrar, Romanos 8, 35 ao 37. E eu quero recordar aqui o que a gente muito rapidamente falou ontem no versículo 34. Ninguém, nada pode nos condenar. Porque Cristo nos salvou. E Paulo, o apóstolo Paulo, ele dá 4 razões
pelas quais o crente não pode ser condenado. O crente é inculpável. 4 razões. Primeira, está lá em Gálatas capítulo 3, versículo 13. A morte de Cristo. Pela morte do nosso Senhor, Ele pagou a culpa pelos nossos pecados. Os pecados que nos levariam à condenação. Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Segunda razão, está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Cristo ressuscitou. Se ele não tivesse ressuscitado, Paulo diz em Coríntios 15, 19, que nós seríamos os mais infelizes de todo ser humano. Mas ele ressuscitou. Terceira razão. Jesus está à direita de Deus. Estar à direita de Deus quer dizer o quê? Quer dizer que nós temos um amigo. E este amigo também é o juiz do tribunal. Então a gente não vai ser condenado. E a quarta razão está em Romanos 8:1. Ressurreto, Cristo continua a interceder por nós. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O julgamento foi confiado por Deus ao nosso Senhor. E o nosso Senhor Jesus não condena, não julga o réu, mas ele intercede pelo réu. Então ninguém pode ter motivo válido para condenar o réu. E o réu somos nós. Nós somos os réus. Eu dou glórias a Deus por isso. Eu digo aleluia por isso. Nós não podemos ser condenados. Isso foi só um resumo do que a gente falou até agora. Eu quero falar hoje do versículo 35 ao 37 de Romanos 8. Que é um verdadeiro desafio para nós cristãos. Alguém neste universo é capaz de separar os justificados do amor de Cristo? Eu sei, eu sempre falo das tais circunstâncias da vida, né? A gente não pode esquecer que a vida é feita de circunstâncias. Elas sempre estão presentes na nossa vida. Circunstâncias normalmente podem causar separação em outras áreas da vida. Mas nunca, nenhuma circunstância pode separar o crente do seu Salvador. E Paulo,
aqui em Romanos capítulo 8, versículos 35 ao 37, ele traz para a gente uma lista de adversários que poderiam ser considerados como fatores, como coisas, como acontecimentos, como circunstâncias que nos separariam do amor de Cristo. Paulo elenca 7 itens. Eu gostaria que você prestasse muita atenção, não em mim, mas nisso que eu vou colocar aqui agora, nisso que eu vou relacionar aqui agora, e que lança por terra essa doutrina enganosa, mentirosa, falsa, condenatória, que se espalha por aí. Paulo diz que nem os açoites da tribulação podem nos separar do amor de Cristo. Nem a angústia que aflige, que melhor aflige não, deixa eu achar a palavra certa aqui, inflige dor ao corpo e à mente, pode nos separar do amor de Cristo. Nem a brutalidade, a maldade da perseguição. Que ruim, tá frio. Nem a fome. Nem a nudez. Isso quer dizer o quê? Que o cristão pode passar fome. Pode, não estou dizendo que vai passar fome, estou dizendo que pode. O cristão pode não ter o que vestir. Nem o perigo da espada pode nos separar do amor de Cristo. Isso que Paulo catalogou aqui, foi sem dúvida nenhuma a experiência do próprio apóstolo. E nada separou Paulo do grande amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Nada que a gente esteja passando ou que a gente venha a passar, nenhuma dificuldade, nenhum levante, nenhuma situação que a gente não consiga resolver, nada, absolutamente nada, vai nos separar ou pode nos separar do amor de Cristo. É isso que Paulo está querendo dizer aqui quando ele relaciona essas situações aqui que ele viveu. Romanos 8, 35 ao 37. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome,
ou nudez, ou perigo, ou espada. Violência, maldade, é isso que ele está dizendo. Espada aí, junto com perigo, está inserido nesse contexto da violência. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Aqui a Bíblia está falando em ovelha, né? Porque era o animal mais comum na época. Mas eu não vou mudar a Bíblia, claro que não. Só vou trocar aqui de ovelha, né, para boi, que é o animal mais comum na nossa época, que vai para o matadouro. Outros animais também vão, galinha, porco, mas o mais comum é o boi. O boi tem alguma defesa quando ele vai para o matadouro? Claro que não, nenhuma. E a Bíblia está dizendo que nós aqui na Terra somos exatamente como um boi, um animal que vai indo para o matadouro. Mas nem para Cristo. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores. Então eu queria chamar a sua atenção, meu irmão, minha irmã, porque a gente vive pegando trechinhos da Bíblia, né? E usando no nosso dia a dia. Muita gente faz isso. Não é errado, claro que não. Só que a gente precisa entender se aquele trechinho que a gente está usando. Peraí, eu vou tentar. Aí. Ele está sendo usado no contexto certo que a Bíblia usa. Então, quando diz que em todas, olha bem, não sei como é que está na sua Bíblia aí. Eu não sei como é que está escrito. Mas na minha está todas estas coisas. Estas. Quais coisas? Essa que ele acaba de citar aqui, ó. Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Em todas estas coisas, essas 7 coisas relacionadas por Paulo aqui, nós somos mais do que vencedores. Nestas coisas aqui, nós sempre vamos vencer. Nestas coisas aqui, isso tudo vai nos levar mais próximo ao Filho. Eu sei, irmãos, eu repito isso, porque eu estou falando aqui, me dá a impressão de que as pessoas repudiam às vezes a verdade, porque elas querem ouvir um triunfalismo barato, hipócrita, que é dito toda hora por aí, né? Se você ligar a televisão de madrugada, é só triunfalismo. Mas a Bíblia não é. O único triunfalismo que a Bíblia tem é com relação ao amor de Cristo, que nada nos separa deste amor. Em todas estas desgraças da vida, nada pode nos separar do amor daquele que nos amou e até hoje nos ama, daquele que foi imbuído de ser o juiz
mas ao invés de nos julgar, ele nos defende. Então, quando você for, amado irmão e querida irmã, usar este termo de novo, nós somos mais do que vencedores. Veja se é no contexto bíblico ou se é num contexto de triunfalismo. O triunfalismo é a gente achar que tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Tudo vai dar. Tem até uma música gospel que diz, vai dar tudo certo. É mentira. É uma música mentirosa. Se a gente colocar nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Mentira! Não é verdade. Isso aí é coisa da cabeça do autor. Ele achou isso. Mas não é isso que a Bíblia diz. E Paulo, ele cita até um salmo, né? Aqui nesta passagem, que descreve a perseguição do povo de Israel pelas nações. Porque amava, e grande parte ainda, a maioria ama o seu Senhor. Então, naquela época, os povos vizinhos a Israel, e às vezes não só os vizinhos, né, odiavam Israel exatamente pela fidelidade com que o Senhor, com que o povo tinha para com ele. Esse trecho aqui, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. É trecho de um salmo. E Paulo está usando esse trecho para mostrar para a gente que tudo pode acontecer conosco. Qualquer coisa pode acontecer conosco. Só que nós temos a alegria do amor de esta alegria, esta certeza do amor de Cristo para conosco, que as outras pessoas não têm. As outras, eu não sei se você, obviamente você já observou isso, né? Mas as pessoas, elas acham que a mãe que morreu que está protegendo elas, não é? Meu pai está sempre comigo. Olha, quantas vezes eu já ouvi isso? Não, meu falecido pai está sempre comigo, me guiando. Olha, as pessoas trocam um ser humano mortal, quer dizer, que até já morreu, é tão mortal porque já morreu, por Deus. E dizem que é o pai morto que está guiando ele pela vida, a mãe. E aí as pessoas fazem isso com os santos também. São todos os santos, são pessoas que já morreram. E a Bíblia, obrigado, Edgar. Deus te abençoe sempre pela tua grandeza, viu? É o Salmo 44, verso 22. Eu esqueci de anotar aqui. Então, o Salmo 44, no verso 22, é citado por Paulo aqui. Por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Então, as pessoas elas trocam Deus por santos. Tem algum santo vivo? Santo da Icar. Nenhum, todos estão mortos. E a própria Bíblia afirma categoricamente que morto, ser humano morto, não pode se comunicar com ser humano vivo. A Bíblia diz isso.
categoricamente. Então não tem como ser o pai, ser a mãe, ser o santo tal, a santa tal. Não tem como. Essas pessoas estão no engano, estão na mentira. E eu engrandeço a Deus, porque nós temos este entendimento. Deus permitiu que a nossa mente pudesse alcançar esse trecho da verdade. E eu engrandeço a Deus por isso. É claro, é óbvio, meus irmãos, não há dúvida nenhuma que, por causa da nossa identificação com o nosso Senhor, nós somos entregues à morte o dia todo. Mas o mais surpreendente de tudo é que mesmo assim, mesmo sendo entregue à morte, nada nos separa do amor de Cristo. Muito pelo contrário, nos aproxima mais e mais do amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque até a morte nós somos mais do que vencedores. Não por capacidade, não por conhecimento, não por riqueza, não por poder, mas por aquele que nos amou, a saber, Jesus Cristo. Tudo bem, isso é lindo, isso é maravilhoso, eu fico feliz, que maravilha. E como é que eu coloco isso na minha vida? Como é que eu trabalho com isso no meu dia a dia? Não é? Porque nosso dia a dia é assim, uma hora está de um jeito, outra hora está do outro. A vida é muito, durante o dia, né? Muito sobe e desce, né? Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Eu não sei como é que eu vou saber, né, da vida das pessoas. Eu sei da vida de um ou de outro. Se a pessoa me conta, porque eu também não pergunto, eu acho desagradável perguntar. Se a pessoa quiser falar, eu tenho aqui um ouvido e meio, né? Porque esse daqui está ruim a beça. Mas eu estou sempre disposto a ouvir. Se a pessoa quiser contar, eu ouço e o que ela conta fica aqui. Não vai para mais ninguém. Mas quando muita gente sofre perseguição, muita gente, e isso vai aumentar cada vez mais. É isso que eu digo para vocês assim. Olha, gente, é só você fazer uma análise, porque muitas pessoas deixaram de nos acompanhar, eu sei, alguns até escreveram, você é muito negativo, tá louco, a gente ouve você aí, você fala que a coisa está ruim, vai ficar pior, como é que a gente vai passar o dia? Eu nem respondo mais nada para isso, né? Eu penso assim, é só a pessoa fazer uma análise. Do primeiro dia que eu falei isso, até o dia que ela deixou de ouvir por que eu falei isso, o que melhorou? O que melhorou no mundo? Nada melhorou, tudo piorou. Porque é assim, porque nada vai melhorar. Não tem como melhorar. E o Senhor a cada dia nos ensina estas verdades para a gente não se abater.
Há cristãos sendo perseguidos no mundo todo, principalmente no Oriente Médio, na África. E isso vai aumentar. Esse desrespeito para com o tradicionalismo, para com a família. A família é tripudiada hoje. Isso é perseguição. Porque como é que nós vamos falar de família? Para a gente falar de família, a gente tem que falar de homem, mulher e filhos. Aí vão falar que a gente é não, aquele cara lá é preconceituoso. Então, quando diz assim, não há condenação para aqueles que estão em Cristo, a Bíblia está dizendo, não há condenação para aqueles que estão com a verdade. Os homens podem até nos condenar, ora. É bem possível que amanhã ou depois alguém nos condene, nos processe. Não sei, é possível. Mas em Cristo, para mim, não há condenação. Eu posso ser condenado por um homem, por um juiz, por um magistrado, por um júri, por um delegado, não importa. Mas eu não posso me abater, porque em Cristo eu sou vencedor. Jesus é só você olhar para a cruz. Quando você olha para a cruz, você vê que a cruz, e Jesus fala assim, cada um que quiser me seguir, pega a sua cruz e vem. Não é? Algumas pessoas acham que a cruz é o marido chato, outros acham que a cruz é a esposa chorona, enfim, vai por aí afora. A cruz é muito mais do que isso. Muito mais do que isso. E Cristo suportou tudo, absolutamente tudo naquela cruz. Um sofrimento indescritível para a grande maioria das pessoas. Por que ele suportou aquilo? A cruz é violência. A cruz é sofrimento. A cruz não é bem-estar. Tanto é que aqui fala, nem frio, nem nudez, não é? Espada, não sei o quê. É sofrimento. Nós temos que estar preparados para o sofrimento. É uma mulher rixosa, é um marido isso, é um filho aquilo outro, mas isso, o Senhor não quer que a gente veja isso como não do sofrimento que lhe estava devido por você, por mim. E hoje ele está pronto para nos ajudar. Ajudar em quê? Ajudar a gente a suportar toda essa luta, desde que, entenda isso, desde que essa luta seja para a glória do Pai. Jesus não tem nada a ver com seu chefe que é maldoso, ou colega de trabalho que quer passar a perna. Isso é para a glória do Pai. É isso que nós temos que analisar, é isso que nós temos que ver. Esta é a verdade bíblica, que homem nenhum pode mudar, mas muda, né? A maioria dos homens mudam esta verdade. Pegam a glória do Pai e transferem para eles. Aí não há glória para Deus, aí não há verdade. Porque Jesus nos ajuda em toda e qualquer luta, desde que
esta luta, esta batalha, seja para a glória do Pai. Porque tudo que Jesus fez foi para a glória do Pai. Não foi para a glória dele. Ele era Deus. Ele nunca se colocou na posição de eu vou, porque eu sou Deus, não sei o que, nunca. Então, amado irmão, querida irmã, nesta quinta-feira que você possa pensar um pouquinho mais nisso, que isso seja motivo neste dia, sabe, para você pensar, gastar um tempinho, um pensamento sobre o sofrimento que você está tendo, se vale a pena este sofrimento, se vale a pena Jesus está. Faça uma olhada em você, nas coisas ao teu redor, né? E eu creio. É verdade, é exatamente isso. A gente enfrenta em muitos casos, né? Mas isso também é comum. A gente vai ler a Bíblia, a gente vai ver que Jesus disse o quê? Né? Vocês estão pensando que eu vim trazer a paz? Eu vim trazer a espada. É filho contra pai, é sogra contra nora. Se é por causa da fé, né, pode ter certeza absoluta que o nosso Senhor está a favor, está a teu favor. Você não vai perder, porque essa batalha, num momento, ela deixa de ser sua, ela passa a ser do nosso Senhor, mas é uma batalha. Também, é só para acrescentar aqui em cima do comentário da irmã, tem gente que nem tem fé, viu? Não é nem fé, é tendência, né? É modinha, entende? É modinha, não sabe nem o que está fazendo, o perigo que está correndo, no que está se envolvendo, né? Então a gente muitas vezes tem que ter, se possível for, levar esclarecimento e explicação. Pai Todo-Poderoso, Deus amado e querido, eu quero glorificar e louvar o Senhor, porque nada pode nos separar do teu amor. E quando nós estamos com a verdade, nós somos vencedores. Podemos até perder, nós podemos ser vistos na visão dos outros homens como perdedores, como fracos. Mas na visão de Deus, o que importa não é a visão de um semelhante nosso. O que importa é a visão que Deus tem da gente. Como é que Deus me vê? Deus olhando para mim, né? Com aquele óculos, expliquei ontem, né? Que ao invés da lente tem o sangue de Jesus ali, ele tá me vendo como através do sangue. Continua, Senhor, falando conosco. Que a tua graça, a tua compaixão, a tua misericórdia, a tua força esteja com cada um de nós. Esta é a minha oração, por mim, pelos meus irmãos e irmãs, no santíssimo nome do Cristo Jesus. Amém.